Boa noite a todos. Márcia, posso começar? Boa noite a todos. É uma alegria estar iniciando essa reunião sobre experimentando logosofia e nós agradecemos a presença de todos. Meu nome é Beth Chaves, eu sou estudante de logosofia e colaboradora voluntária. E nessa reunião estaremos também com a Graci, com a Ivonete e com a Selma. Alguns aqui já conhecem a logosofia e outros estão vindo pela primeira vez. A logosofia é uma ciência que fala sobre o desenvolvimento do ser humano no seu aspecto biopsíquico espiritual. Você pode conhecer melhor o que é a logosofia acessando o nosso site www.logosofia.org.br. Lá você poderá saber sobre a logosofia, ver vídeos, textos muito interessantes. O site foi reorganizado e também você pode baixar gratuitamente os livros de logosofia. Esse tema, de ilusão também se vive, foi um tema, e nós apresentaremos os resultados, pois foi um estudo realizado por um grupo feminino de estudantes de logosofia. Na logosofia, na Fundação Logosófica, nós temos grupos de estudantes masculinos, adolescentes, crianças. Então, a Fundação Logosófica atende o público de todas as idades. E como nós vamos falar sobre alguns conceitos logosóficos durante a reunião, a Graci vai falar sobre alguns deles. Graci, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Graci. E eu queria falar para vocês um pouquinho sobre essa ciência logosófica. Ela foi criada pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, e é uma ciência porque ela tem o seu próprio campo experimental, ela tem o método logosófico e ela tem as proposições, né? E como toda ciência, ela tem também os seus termos específicos. Eu vou compartilhar com vocês alguns termos específicos que fica mais... mais difícil de compartilhar, mas já chego lá, só um minuto. Pronto. Agora vai. Vai nada, só um minuto, gente. Aí a pessoa apanha da tecnologia, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Bom, então vamos lá. A logosofia apresenta o ser humano como uma configuração psicológica. Então, o ser humano tem o seu sistema mental, o seu sistema sensível e o seu sistema instintivo. Todos esses sistemas integrados formam a consciência. A logosofia apresenta que nesse sistema mental nós temos duas mentes, uma mente superior para tratar assuntos elevados e uma mente inferior, ou mente comum, que é para a gente tratar os assuntos, resolver os problemas do dia a dia. Então, essa mente comum. A mente superior, ela é usada para assuntos muito elevados, como, por exemplo, a nossa vinculação metafísica com Deus. E a mente é o órgão psicológico que reside no cérebro, tá? Então, esse é o conceito logosófico. A logosofia apresenta que nós temos faculdades nessa mente. As faculdades mentais são de observar, de pensar, imaginar, entender, recordar,
refletir, julgar, intuir, tudo isso é o que forma a nossa inteligência. E é na mente onde atuam os pensamentos. Alguém se identifica com essa profusão de ensinamento, de pensamentos na mente? Pois é, os pensamentos são, para a logosofia, os agentes virtuais da mente. Eles são agentes causais, ou seja, eles são a causa das nossas ações. Quando nós agimos de acordo com a nossa vontade, é um produto da inteligência, mas às vezes a gente fica assim, ai, por que eu fui falar aquilo? Se não foi da minha vontade, foi a vontade de quem? Os pensamentos? E a logosofia ensina, através do seu método, a criarmos defesas mentais. Esse é um conceito muito interessante também. E quando a gente consegue diferenciar a atuação da nossa inteligência da atuação dos pensamentos na nossa mente, a gente já está atuando com o princípio consciente. O outro sistema é o sistema sensível. Ele é formado pela sensibilidade e o coração é o centro afetivo a sede dessa sensibilidade. Esse é um conceito muito lindo também. E no coração estão depositados os grandes sentimentos, o amor, a amizade, os mais nobres sentimentos. E esse coração é o que equilibra a nossa psicologia. Esse sistema sensível, ele é composto, assim como o sistema mental, de faculdades. Então, nós temos faculdade de sentir, de querer, de consentir, de sofrer, de perdoar, de agradecer. Todas elas formam a sensibilidade. Tem também a parte que corresponde aos sentimentos. A sensibilidade é considerada o radar psicológico do homem, porque ela pode captar as verdades muito antes do que a inteligência poderia. Voltando agora para essa vida interna que a logosofia ensina a conhecer em cada um, dentro de nós existem os pensamentos e os sentimentos. E eles atuam de forma alternada dentro do nosso ser, impulsionando a vontade e orientando as nossas ações. A gente vai agir de acordo com esses estímulos. Quando há o equilíbrio entre o que nós pensamos e o que nós sentimos, a atuação da consciência. Para o compartilhamento. Ok. Bom, então, o conceito de consciência logosófico é muito elevado. A gente tem o conceito comum de consciência, né? Todo mundo sabe que não deve parar o carro na frente da garagem dos outros, que não deve jogar lixo na rua. Essa consciência a gente tem, né? Mas a logosofia ensina a conhecer uma consciência muito mais elevada. É muito elevado esse conceito. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, podem se inscrever no curso de logosofia, que vocês não vão se arrepender, muito pelo contrário, vão ficar muito felizes. Mas só vou dar uma dica para vocês. Atenção é sinal que a consciência está atuando. Tá? Então, agora eu vou voltar para a Beth, e os conceitos já foram passados. Beth, obrigada. Obrigada, Graci. E eu queria compartilhar com vocês que esses conceitos que a Graci trouxe, quando eu conheci e apliquei na minha vida, eles me auxiliaram muito, né? Eles transformaram a minha vida. E o tema dessa reunião, de ilusão também se vive, será que uma vida ilusória é uma vida digna de ser vivida? Hoje nós abordaremos as diversas fases da vida do ser humano, desde a infância, adolescência, vida adulta. E esse estudo que nós fizemos, ele me fez recordar bastante da minha vida, dessas etapas, né? Então eu queria propor para vocês
recordarem de algo que foi importante na infância, na adolescência, inicialmente. Então, vamos aguardar esses instantes para que cada um possa ir para dentro e fazer essa recordação. Eu vou pedir agora para que a Selma traga alguns relatos sobre a infância e adolescência que ela viveu. Selma, por favor. Boa noite. Deu tempo recordar? Eu tive um pouquinho mais de tempo. Bom, eu vou narrar então, como a Beth disse, alguns trechos da minha vida para nos auxiliar a refletir sobre o tema. Afinal, de ilusão também se vive? Para mim, nunca foi fácil recordar minha infância, já que são bem poucos os fatos que eu trago na memória. Mas tem algo que não seria bem um fato isolado. Estaria mais no plano, está mais no plano no plano sensível, né, do sentir mesmo. E confesso para vocês que é até difícil expressar com palavras. É que eu sempre experimentei uma sensação de muita felicidade, muita, diante da vida e do mundo. E deixa eu tentar explicar. Era como se o mundo fosse perfeito, como se nada pudesse me atingir ou me fazer sofrer. Eu tinha certeza de que sempre tudo daria certo, como se eu pudesse realizar tudo. Enfim, eu tinha uma confiança muito grande no futuro. Então, daí eu me sentia muito protegida e segura. Mas não que na minha infância eu não sentisse tristezas, aborrecimentos, como qualquer criança, né? Que eu também brigava, brincava. Eu lembro que quando eu brincava de ser professora, eu exigia um silêncio absoluto, e eu batia na mesa, e eu ficava brava com quem me desobedecesse. Enfim, o que eu quero colocar para vocês é que eu não vivia num mundo encantado, num mundo fora da realidade. Eu vivia no mundo da imaginação natural nessa época da vida. E isso fazia com que situações difíceis ou precárias não perdurassem, não subsistissem. O que predominava mesmo na minha infância era a sensação de felicidade. E assim eu fui crescendo, observando, reconhecendo o melhor das coisas, de tudo, observando o lado bom sempre das pessoas, das situações, querendo que todos ficassem bem como eu estava. E esses foram meus anelos, minhas aspirações, meu sentir infantil, né? Que eles subsistiram, mas ao longo do tempo, obviamente que foram se transformando, de acordo com esse contato gradual que a gente vai tendo com a realidade. Eu me recordo que, passado alguns anos, assim, daquela primeira infância, mesmo lá pelos 7, 8 anos de idade, eu tive a minha primeira decepção com a vida. É que o meu pai, ele foi transferido, escalonado, que eles falavam, para trabalhar no serviço de turno. E eu observava, né, pela manhã, quando ele chegava, e eu me arrumando assim para ir para a escola, eu observava que ele chegava com os olhos muito vermelhos, muito cansado, e depois ele dormia o dia inteiro. Enfim, aquela realidade, para aquela criança, era uma violência.
eu me recordo da emoção porque doía em mim, né? Ver meu pai tão cansado, e depois dormindo, bom, enfim. Com aquilo, eu acabei percebendo que o mundo não é tão perfeito assim. Bom, mais tarde um pouquinho, quando eu tinha uns 10 anos de idade, houve a morte de um amigo do meu pai, e que frequentava a nossa casa, inclusive. E eu observei a tristeza, assim, da família dele, dos meus pais, e eu descobri, então, que a vida podia ser mais dura ainda. Esse foi o meu primeiro contato, não simplesmente com a ideia, né, mas com a presença da morte, e que, naquela época, soou como uma imperfeição, né? A gente acaba, eu pensava. Bom, cresci e na adolescência a mesma sensação de felicidade me acompanhava, se fazia presente em muitos momentos. Eu me recordo, inclusive, que eu dizia assim para minha mãe: mãe, eu não sei o que vai acontecer, eu acho que eu vou morrer, eu estou muito feliz, eu vou explodir de felicidade. E minha mãe dizia assim: você parece boba, nem aconteceu nada de extraordinário, você não ganhou na loto, naquela época acho que era loteria, agora seria Mega Sena e eu não ganhei até agora, gente. Mas, enfim, essa sensação continuou a me proteger, enquanto eu lentamente ia conhecendo a vida real, né? Essa fase adulta da verdade nua e crua, como muitos dizem. E conforme o tempo foi passando, eu passei a perceber mais coisas, né? Eu vi que o mundo, por vezes, ele era muito duro, muito difícil, muito injusto, muito triste, muito violento, e que mesmo as pessoas boas sofriam, que existiam pessoas que não eram muito boas, que existia egoísmo, fome, que existia guerra. Então, eu tive o que eu podia chamar de o meu primeiro choque com a realidade humana, né? Eu tive um choque com a realidade humana. E pior que isso, eu percebi que eu não poderia fazer nada. Eu não poderia mudar o que eu achava que estava errado no mundo. Isso me frustrava bastante. Então, já assim, no comecinho da vida adulta, eu passei assim a pensar, né, 19 anos, 18 anos, eu brincava assim, pensava assim, se Deus me perguntar se eu quero voltar ao mundo, se é que se volta, se Deus me perguntar se eu quero voltar ao planeta, à Terra, eu direi que não, né? E eu penso assim, que talvez fosse uma espécie de pensamento de defesa mesmo. E eu reflito sobre a emoção que sempre me acompanhou, se ela teria se originado apenas da minha imaginação infantil, né? Esse sentir, gente, por vezes, me inquietou. E, às vezes, eu ainda me pergunto qual seria a causa desse sentir. Bem mais tarde, com quase 40 anos, foi ontem, eu conheci a logosofia e pude compreender um pouco mais sobre o que havia se passado comigo, quais teriam sido as causas que caracterizavam a minha psicologia nessas 3 fases, da infância, da adolescência, da maturidade, e elas explicam, né, essas condutas, esse comportamento que eu narrei. Eu aprendi que, ao passar pela infância e adolescência, olha só como isso é sério, é necessário que a pessoa penetre pela primeira vez com o mundo real, né? Então, a pessoa ela é obrigada a fechar as portas, né, desse primeiro mundinho que a gente viveu, né? E esta mudança seria um dos episódios mais difíceis e duros da vida. Segundo o pensador Carlos González Picotti,
esta é a passagem mais dolorosa e sensível que todos, e ele diz assim, que todos nós atravessamos, porque sem exceção, a gente acreditava que éramos pequenos sábios naquele pequeno mundo nosso. E eu penso assim que isso talvez até explique o porquê do comportamento do adolescente, que não quer conselho, pensa que acha sempre que está certo, que tudo sabe, que está sempre com a razão. Então, o que fica para mim dessa experiência de vida, né, é a importância de se criar defesas mentais, para que a pessoa ela possa sair daquele mundinho e entrar no mundo real mais preparada, né? A imaginação, ela não predomina mais. E a razão, ainda que incipiente, ela tem que atuar. Eu vou ler um pensamento para vocês, desse autor, González Picot, e que é quase uma poesia para mim. Ele diz assim: tão belo era aquele mundo no qual tudo obedecia ao menor gesto de sua vontade, não contrariada, nunca por nada nem por ninguém, e no qual sempre teve razão, porque não a conhecia. Bom, se Deus hoje me perguntasse se eu quero voltar, eu diria com todas as letras que sim, porque eu compreendi que eu posso mudar o mundo. Isso eu aprendi com a logosofia, estudando logosofia. Isso não vai ser com uma varinha mágica, né, que eu vou mudar tudo que aquela criança que eu fui achava que estava errado, né? Não. Eu aprendi que mudar o mundo começa por mudar a mim mesma. Começa por conhecer, em verdade, quem eu sou, o que me integra, né? O que eu ignoro, tenho e ignoro. Qual é essa minha realidade interna? E, notadamente, quais as possibilidades e prerrogativas que o ser humano pode ter. Eu aprendi que evoluir e ser melhor é o que muda o mundo. Ao mesmo tempo, eu devo auxiliar meu semelhante nesse mistério, né? E, enfim, foi aí que a logosofia entrou, dando um novo sentido nessa minha caminhada, ao me ensinar a cultivar elementos reais para enfrentar essa realidade em que estamos inseridos, né? E assim conhecer a verdadeira felicidade. Obrigada por me ouvirem. Beth, com você. Selma, obrigada. E a Selma estava falando, e eu recordei de uma experiência que eu vivi com uma criança que eu convivo bastante. Então, quando ela tinha 6 anos, ela estava brincando e ela era o rei, estava brincando com castelos, com espada, e eu percebi ali um pensamento de poder, né, aparecendo para a criança. Então, o que eu fiz? Né? Eu estava atenta, então eu entrei na brincadeira com ela. Comecei a brincar, me fiz de súdita, e de repente eu perguntei para a criança: você sabe qual é o maior poder de um rei? A criança disse: não. Aí eu disse: é ele cuidar do seu povo, é ele ser amado por seu povo e amar o seu povo. Eu vi que a criança parou e refletiu, e o rumo da brincadeira mudou. Então, nós precisamos estar atentos, né, para a imaginação, que pode ser criativa, como algo negativo que pode aparecer, e nós podemos atuar junto a ela. Agora, qual é o real papel da imaginação? A ilusão tem a ver com a imaginação? Eu vou pedir para a Ivonete falar agora. Ivonete, por favor. Boa noite, grata, Beth. Boa noite a todos. A imaginação
e ilusão? A ilusão é um subproduto da imaginação. Mas é importante que a gente traga aqui o conceito filosófico de imaginação. Imaginação seriam imagens em ação. Porém, essas imagens precisam ser lidadas com a inteligência, com o conhecimento, para que essas imagens não se movam caprichosamente. É importante que esses recursos internos que nós temos internamente sejam trabalhados para que a imaginação atue com inteligência. Quando não se tem o conhecimento, essas imagens são hipertrofiadas e nós pensamos que são reais. E muitas vezes nós realizamos planos que são, na verdade, ilusões. Mas a ilusão, o que é? A ilusão, na verdade, são sonhos que muitos deles não são realizáveis. É importante ter claro que a imaginação ela é criadora quando não se afasta da realidade. Sem conhecimento, essas imagens são distorcidas. A imaginação, normalmente, ela convida ao comodismo. A logosofia, ela previne contra o engano das aparências. É importante que nós neutralizemos para que nós não sejamos levados pelo canto da sereia. É muito fácil, porque a ilusão pinta tudo muito bonito, tudo é lindo, tudo é fácil, mas é importante que nós tenhamos um equilíbrio interno. É importante que a imaginação seja tratada com inteligência, com esses recursos internos, para que nós não caiamos nos devaneios, nos sonhos irrealizáveis. Para a imaginação, para a criança, tudo parece muito fácil. Nós nos embriagamos com a ficção, realizamos 1000 projetos, fazemos 1000 coisas, vamos para muitos lugares, mas não saímos do lugar. Muitos desses sonhos, muitos da imaginação, que já foi para a ilusão, elas nos causam tristezas, desenganos, decepções, porque não soubemos lidar com ele com inteligência. E é muito comum duvidar também dos resultados. Normalmente nós atribuímos a má sorte, a qualquer outra coisa, mas nunca aos excessos da imaginação. A ilusão, ela obscurece a realidade e ela mina a vontade, anulando-a. A vontade, ela precisa ser fortalecida pela inteligência para se cumprir com êxito as nossas atividades. Nós não devemos esquecer que as coisas difíceis precisam desse trabalho harmônico da inteligência. Tudo tem uma razão de ser e precisamos encontrar a razão das coisas. A inteligência costuma discernir com os fatos, cada movimento, e tem que haver um motivo de juízo para tudo, para que a razão possa atuar com acerto. A Selma tratou vários aspectos, trouxe algumas imagens que foram gravadas na sua mente, para surgir na vida adulta, muitas delas como incentivos, inspirações ou sugestões, muitas negativas, outras positivas, umas iluminaram o seu caminho, outras nem tanto. E dentro do espaço de tempo da criança à adolescência, o espírito está presente e orientando as ações da criança, as atuais como as futuras. E é importante que nós, adultos, pais, professores, avós, saibam orientar essas ações para que as crianças sejam
realmente possam ser esses pequenos sábios. Muitas das nossas atitudes adultas têm uma relação na infância. Muitos desejos, profissões, muitas coisas nós temos que originaram na infância, porque foram conduzidas de forma inteligente, sem nos perder nos devaneios da imaginação, sem nos deixar ludibriar pela ilusão. Ao contrário do que pensamos, a criança tem condições de perceber as manifestações da vida adulta. A mente da criança é um campo fértil. E nessa idade, as possibilidades são imensas. São fecundos, as sementes são fecundas, tem um campo propício para germinar, para que as prerrogativas futuras da existência cheguem a um final feliz. Constitui-se uma necessidade, uma obrigação moral e racional contribuir para que essas sementes germinem fortes, sãs, para que essas possibilidades, essas manifestações utilizadas com inteligências possam emancipar-se sem sofrer pressões, nem no pensar, nem no sentir. A logosofia, ela destaca o quanto nocivo é para a mente da criança, como para o seu espírito, as crenças e os preconceitos, porque elas inibem a mente da criança e promovem a psiquiálise, que é a paralisação do entendimento. A mente infantil, ela é muito suscetível por natureza. Qualquer ideia contrária à verdade ou à realidade que ela haverá de comprovar na vida adulta provoca imagens distorcidas que permanecem em sua mente como sugestão. É o caso, por exemplo, o temor que se faz, né, de Deus. Levamos a criança, a culpa, Deus vai castigar o pecado, provocando-lhe uma angústia interna. Elas não conseguem entender. O que será que eu fiz de tão errado? Esse é um aspecto que é importante ter em conta. Esses agravos, a moral, a decência, que se inculcam na criança, provocam sugestões negativas. E essas sugestões podem trazer muitas angústias. Muitos dos jovens chegam e padecem por não estarem amparados por esses aspectos de proteção espiritual, de conhecimento que necessitam para entender qual é a sua posição verdadeira no mundo. Dada a falta de defesas mentais e carecer de elementos de juízo para pensar e discernir, a criança é facilmente levada, induzida pela fantasia. É muito natural a imaginação na criança, mas existem as crianças que têm uma tendência exagerada à fantasia. E tudo, ela e ao seu redor, é difícil entender que não é algo que é possível de ser realizado. Ela cria fantasias que pode chegar a levar a casos difíceis de entender na sua psicologia. Esse fato ele pode ser atenuado pelos adultos. Os adultos têm que conduzir a criança de forma inteligente para que elas não caiam nessa ilusão e no engano. E é interessante observar que o iluso, aquele que tem a propensão à ilusão, não é só o efeito da imaginação. Ele tem algo de negativo em si, uma falta de confiança nos seus recursos internos por falta de conhecimento.
a falta de conhecimento os levam à tristeza, à angústia por não entender muitas coisas, coisas que aconteceram e que eles não conseguem responder. É interessante observar que a faculdade de imaginar, que a imaginação, começa desde pequeno, ela afaga a reflexão com projetos mirabolantes e distrai com seus fantásticos desdobramentos essas imagens. Bem, é algo que nós temos que pensar o quanto nós temos, o que nós temos em nossas mãos. A imaginação, mais uma vez, ela é criadora quando não se afasta da realidade. E a criança e o jovem têm a condição de perceber o que está ocorrendo ao seu redor, de perceber o que acontece na vida adulta e de entender que ela tem a proteção do espírito, essa proteção espiritual que a conduz com inteligência e que pode fazer dela realmente chegar aonde ela quer com seus sonhos, sendo amparada por nós adultos, com inteligência e sabedoria. Ela poderá ser realmente aquele pequeno sábio e deixar de ser o pequeno ignorante na vida adolescente e ser um jovem inteligente e ter uma vida adulta feliz. Eu agradeço a todos e passo para você, Beth. Obrigada, Ivonete. E a Ivonete trouxe assim muitos aspectos importantes, né, para que a gente possa olhar para dentro, identificar a ilusão dentro da nossa vida, como a imaginação pode ser criadora também. E eu falei para vocês no começo da nossa atividade, para conhecer mais sobre a logosofia, né? E a logosofia, ela tem uma pedagogia, né? A pedagogia logosófica. Até ela é chamada, né, da pedagogia que enquanto ensina faz feliz. Então, ela propõe algumas técnicas que pode ser aplicado na criança, no adolescente, em nós mesmos, para que a gente supere muitas coisas e tenhamos essas defesas mentais que são necessárias para a vida. Então, algumas técnicas, né? A explicação, o respeito às manifestações sensíveis da criança, os estímulos naturais. Então, são o sentimento da criança ser respeitado para que ela possa crescer com segurança nas atuações dela. Dessa forma, ela pode, essas transições entre infância, adolescência, ou mesmo algumas situações que nós vivemos na vida, elas poderão passar de uma forma mais tranquila, né, com mais serenidade. E agora nós falamos da infância, da adolescência, um pouco da juventude. Eu gostaria de falar um pouco sobre a fase adulta, né? Quais as possibilidades que a logosofia apresenta para nós? Segundo a logosofia, nós podemos viver no mundo irreal dos sonhos da infância, que nós falamos, e no mundo real. Qual é esse mundo real? Esse mundo real é o que nós vivemos, né? Então, nos nossos estudos, no nosso trabalho, na nossa convivência com a nossa família, com os nossos amigos. E são atuações muito importantes, mas elas são limitadas. O que eu, assim, considerei grande é que a logosofia me propõe um mundo supra-real. O que significa esse mundo supra-real? O real superado. Então, eu posso atuar
com atividades superiores da inteligência. Então, como a Graci trouxe no começo, eu posso conhecer os pensamentos que habitam a minha mente, escolher os melhores, trabalhar com as faculdades da inteligência, então, ser mais observadora, como eu falei da experiência da criança, estar mais atenta, pensar melhor, enfim, e também atuar com as minhas faculdades do sistema sensível. No suprarreal, eu posso também recordar e cultivar imagens que eu tive na minha infância e construir algo melhor para mim e para os demais. Nós podemos observar isso quando a gente vê a vida de grandes humanistas, cientistas. Então, ele foi aquela criança que queria fazer um bem para a humanidade. Então, nós também podemos tornar os nossos sonhos realizáveis. Eu lembro, na minha infância, que eu com a Selma eu também era muito feliz, né? Para mim tudo estava muito feliz, eu gostava de deitar no chão e olhar o céu. E também eu gostava de guardar dinheiro. Por quê? Porque quando passava o sorveteiro, eu gostava de comprar com o meu dinheiro o sorvete para os meus irmãos, para os amiguinhos. Então ali eu já tinha um anelo de fazer o bem. E quando eu encontrei a logosofia, diferente da Selma, né? A Selma falou que foram nos 40 anos, eu fui nos 20 e poucos anos, né? E a logosofia, ela tem muitos conhecimentos que me inspiram a ser melhor. Eu pude, então, me consagrar ao estudo, à superação das minhas deficiências. No começo do estudo, às vezes, ao estudar as deficiências, eu pensava nas deficiências dos outros e não nas minhas. E o autor da logosofia tem esse livro, Deficiências e Propensões do Ser Humano, onde ele apresenta 44 deficiências e 22 propensões. Então, por exemplo, ele fala da falta de vontade. Então, ele descreve a falta de vontade e a antideficiência, que é a decisão. Então, são elementos que nós podemos ler e aplicar à nossa vida para a nossa superação. O autor ele também fala que nós muitas vezes temos virtudes que nós não conhecemos. Olha que interessante, né? Isso me chamou muito a atenção. Eu falei, então eu tenho um bem que eu não utilizo? Eu pensei numa imagem, né? Quando eu vou mexer no meu closet, se não está organizado, às vezes tem uma roupa ali que é especial para mim, ou algo que eu penso que eu não tenho e está lá no fundo. Né? Então, a gente precisa ter essa realidade, né? Uma lanterna para conhecer o nosso interno, para aproveitar todos esses recursos que a nossa inteligência, que a nossa sensibilidade tem, né? E também eu preciso cultivar novas virtudes, né? Então, eu vejo que esse mundo suprarreal, ele passa a ser muito mais, ele é ilimitado, né, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, e o meu anelo de fazer o bem também, né? Então, esses conhecimentos logosóficos, eles também nos inspiram a fazer o bem. E alguns outros elementos que eu pensei em relação a isso é recordar que eu tenho uma natureza física e uma natureza espiritual. Essa natureza espiritual, né, com ela, eu posso cultivar valores permanentes na minha vida. O que são esses valores permanentes, né? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um problema, aquilo, no momento, nos paralisa. Aí nós temos que pensar nos recursos que nós temos, das nossas faculdades mentais, os pensamentos que eu posso criar para resolver aquela situação. E pensar também o que eu tenho o que aprender com aquela situação. Um pensamento, quando eu passo por essas situações, é pensar: o que significa isso agora? Eu tenho que resolver.
Mas o que significa diante da eternidade? Né? Dessa eternidade onde eu vou poder viver muitas coisas. Então, quando eu penso nisso, eu me sinto mais confortada. Né? Então, eu preciso, né, despertar mais para esses valores permanentes, que são valores que vão me ajudar, né, a ser um ser melhor, a ter o amparo do meu espírito. Outro ponto que eu queria falar é sobre, a gente falou do sistema sensível, da sensibilidade, e o autor fala que o nosso coração é um cofre. E nesse cofre nós guardamos os nossos sentimentos. Então, o que a gente guarda num cofre? Né? Algo que é muito importante para nós, né? Muito valioso para nós. Então, eu vejo, né, quando eu me aborreço com um amigo ou com um familiar, naquele momento você se aborrece, mas depois eu penso, olha, essa pessoa é boa para mim, tem essas qualidades, né? Eu falei, eu não posso ferir um sentimento que eu tenho, um sentimento de amor a essa pessoa, amizade. Então, isso faz com que perdure os sentimentos que eu consinto, né, para a minha vida. Então, eu vejo que você poder trabalhar, fazer um processo onde você se conheça e você possa viver melhor nos vários campos da vida, e principalmente no espiritual, é ampliar muito a vida. Eu ainda estou aprendendo, mas é um caminho que me deixa mais feliz, mais segura, com mais segurança na vida e em Deus. Principalmente os momentos que nós passamos agora de humanidade, como nós precisamos cultivar isso para não sermos levados por pensamentos negativos que nos fazem sofrer e perder a esperança. Um dos grandes objetivos da logosofia é a edificação de uma nova vida e um destino melhor. Então, eu quero ser como é que eu quero dizer? Eu quero ser alguém que cuida da minha vida e não deixar a minha vida passar. A palavra é ser protagonista da própria vida. Porque a cada minuto nós podemos ter atuações que mudam o nosso destino. E, finalmente, de ilusão também se vive? Nós fizemos algumas reflexões nessa reunião, desde a infância e em diversas fases da nossa vida. A vida ilusória é uma vida digna de ser vivida? Vimos que na infância, na adolescência, na vida adulta, nós podemos nos guiar por ações, por pensamentos de bem ou de mal. E fazemos aí as nossas escolhas e definimos o nosso destino a cada instante. A logosofia, ela propõe um processo de evolução consciente. A Graci falou da consciência. E essa consciência, ela é dotada de conhecimentos, para que eu viva em estados mais conscientes. Então, sendo consciente, não é apenas ver as coisas, é enxergar até o invisível. Não é apenas ouvir, é escutar atentamente a mim mesma e aos demais. A gente ouve por aí a importância da escuta ativa, né? Porque muitas vezes as distrações nós não escutamos nós mesmos, nosso espírito ou os demais, né? E assim, até também sentir o que temos no coração, as emoções superiores, isso tudo é viver no permanente, que é o espiritual, e enxergar a amplitude da vida, e poder enxergar a beleza da existência. Então, como você quer viver cada um desses campos? O irreal, as ilusões, o real
E você quer conhecer mais da vida desse real superado? Um minutinho. Então, esse foi o nosso convite. O conhecimento logosófico apresenta a concepção de 3 campos bem definidos na vida do ser humano: o irreal, ou o pequeno mundo da infância, o real, que corresponde ao mundo comum em que a maioria dos homens desenvolve sua vida, e o superreal, ou seja, o real superado. Hoje nós falamos de alguns desses pontos e nós esperamos que o que nós falamos possa trazer reflexões para todos vocês, para a sua vida, para uma vida melhor. E eu tinha falado, né, que nós, sobre o nosso site, que é www.logosofia.org.br. Lá você pode conhecer mais sobre a logosofia, e também nós estamos nas redes sociais. Então, aqui, o Fundação Logosófica, _SP, no Facebook, o Fundação Logosófica.sp no Instagram, e aqui vocês têm um e-mail, sparaíso@logosofia.org.br. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, ou que quiserem fazer contato conosco, vocês podem deixar no chat hoje, ou vocês mandarem um e-mail para nós. E também gostaria de falar para vocês que a Fundação Logosófica, ela realiza reuniões, né, como essa que nós tivemos hoje, e também cursos, atividades individuais também. Então, nas próximas atividades, nós entraremos em contato com vocês que estão nessa reunião para convidá-los. Eu agradeço pela presença de todos e também gostaria de agradecer muito o nosso grupo feminino de estudos, que vocês sabem que vocês são tão caras para mim. Muito obrigada e boa noite para todos.